Reverendíssimo Diácono Sandoval, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, internautas que rezam conosco de casa, acompanhando pelas redes sociais, celebramos hoje o 4º domingo do tempo comum e em nossa paróquia celebramos a 7ª noite do novenário do nosso padroeiro. O tema central: Igreja, comunhão, participação e missão. O lema: somos todos irmãos. Durante todo esse novenário, a proposta é que possamos refletir, rezar com esse tema e permitir que em nossa consciência, em nosso coração, possamos compreender o verdadeiro significado de ser igreja. Uma igreja que vive a experiência da comunhão, a igreja que vive a experiência da participação, uma igreja missionária, sem perder de vista que todos nós somos irmãos. Nós temos incorrido no grande risco, com o surgimento de muitas pastorais e movimentos, essa subdivisão dentro da igreja. Eu sou legião, eu sou renovação, eu sou apostolado, e isso às vezes enfraquece o sentido maior de ser cristãos. Enfraquece o sentido maior de ser cristãos. Cada pastoral, movimento, traz em si uma espiritualidade específica, mas todas as pastorais devem viver a partir de uma única espiritualidade, que é a espiritualidade cristocêntrica. Cristo é o centro da nossa vida. E Cristo sendo o centro da nossa vida, então todos nós somos irmãos. Na perspectiva do documento do Papa Francisco, é um documento ecumênico, ele trabalha essa dimensão da fraternidade, da irmandade com todos os povos. O Papa Francisco abre novos horizontes, insiste na mesma linha do Papa São João Paulo II, quando ele estreitou laços dentre toda a humanidade. O Papa São João Paulo II foi quem conseguiu, por um longo período do seu pontificado, destruir os muros e reconstruir pontes, onde os povos começaram a ter um diálogo melhor. O Papa Francisco continua nessa mesma direção. O seu pontificado tem sido atencioso em provocar tanto dentro da igreja esse diálogo e essa comunhão, bem como a dextra, ou seja, para a realidade fora da igreja, que haja também essa verdadeira comunhão e participação. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, o tema da noite que é nos proposto para refletir: Igreja em missão, comunidade de discípulos missionários de Jesus. Igreja em missão, comunidade de discípulos missionários de Jesus. Dá para a gente casar esse tema com a liturgia de hoje, pois a liturgia nos apresenta 3 aspectos. O primeiro aspecto, a vocação de Jeremias,
Lá na profecia de Jeremias nós escutamos assim: antes de formar-te no ventre materno eu te conheci, antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Ou seja, é Deus que elege, é Deus que escolhe e é Deus que envia. O chamado é sempre de Deus, a iniciativa primeira é de Deus. Todos nós devemos responder a esse chamado de Deus. E aqui nos faz lembrar também da vocação de Samuel. Quando Samuel crescia no templo e Deus o chamou por 3 vezes e ele não discerniu, não compreendeu o chamado de Deus em sua vida. Foi necessário que o sacerdote Eli o instruísse a responder da maneira certa. Quando ouvirte o chamado, dizei: eis-me aqui, Senhor. Assim também, caríssimos irmãos e irmãs, acontece conosco. Muitas vezes nós não conseguimos discernir o chamado de Deus. Entender esse chamado, faz-se necessário então procurar a igreja, pois a igreja vai nos ajudar a compreender e a discernir o chamado que Deus nos faz. E Deus chama a todos. E a primeira vocação que todos nós recebemos de Deus é a vocação à vida. Todos nós somos chamados a viver e viver com dignidade. Todos somos chamados a viver com dignidade. Outros recebem uma vocação específica, que foi no caso de Jeremias. Jeremias foi constituído profeta das nações. E ele, por ser constituído profeta das nações, ele foi encorajado pelo próprio Deus. Não tenhas medo, eu te farei tremer na presença deles, senão eu te farei tremer na presença deles. Com efeito, eu te formarei hoje, numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, no muro de bronze, contra todo o mundo, frente aos reis de Judá e os seus príncipes, aos sacerdotes e ao povo da terra. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te. Quando Deus institui e constitui os seus profetas, Deus age a favor dele. Então, por isso, nós não devemos temer. A igreja exerce o seu profetismo. E todos nós, os batizados, no batismo, nós participamos do munus de Cristo. E esse munus é justamente o serviço que parte do princípio de ser também profeta. O munus de Cristo é o munus rei, sacerdote e profeta. Reger, governar e celebrar. Então todos nós, pelo sacramento do batismo, participamos do mundo de Cristo. Logo, todo cristão batizado é chamado a ser no mundo um profeta, a profetizar, a testemunhar a verdade. Essa é a maior e a única missão que deve ser reservada a todos os cristãos: pregar o evangelho de Jesus Cristo e testemunhar a sua verdade. Pois Jesus respondeu a Pilatos dizendo: eu vim para isso, para dar testemunho da verdade. Logo, todos nós que recebemos o nome de cristãos, também precisamos testemunhar a verdade. Então, a vocação, o chamado que Deus fez a Jeremias, Deus faz também a todos nós. O chamado que Deus fez a Samuel, Deus faz também a todos nós. Se nós não conseguimos ainda discernir esse chamado, é necessário então, com humildade, recorrer à igreja, para a igreja nos ajude a discernir e nos colocar no caminho certo. Mas
Caríssimos irmãos e irmãs, ao exercer a missão de profetizar, de testemunhar e evangelizar, nós encontramos os desafios, esses mesmos desafios encontrados por Jesus. No evangelho que nós ouvimos, Jesus estava na sinagoga, mais uma vez, na sua cidade natal. Deram-lhe a oportunidade dele fazer a proclamação da palavra, e ao terminar a proclamação, ele fecha o livro e disse: hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabaste de ouvir. E a passagem foi aquela, né? E foi ungido para anunciar a boa nova às nações, pregar aos pobres. E a assembleia, quando escuta aquilo, ignora a afirmação de Jesus, pois eles não reconheceram em Jesus o Messias. Começaram a dizer: não é este o filho de José? Como que ele pode se revelar para nós como o Messias tão esperado? Eles esperavam algo diferente. Eles não esperavam que da sua comunidade surgisse alguém que tivesse tanta autoridade, que lá em Cafarnaum até os demônios o obedeciam e era expulso. Então esse povo não deposita crédito, confiança na missão de Jesus. Mas Jesus não se intimida diante da incredulidade daquele povo, e com duas pequenas parábolas vai mostrar para o povo que ali estava que os prodígios, as graças não são derramadas, os milagres não são realizados no meio deles, não é porque Jesus não é o Messias, mas porque falta naquele povo a fé. Falta naquele povo a fé. Por isso, o profeta Eliseu não recorreu aos israelitas numa grande necessidade, mas uma pobre viúva pagã que o acolheu como homem de Deus, que o serviu, e Deus protegeu aquela mulher e o seu filho da fome, do sofrimento e da morte. O sírio Naamã, também um pagão, foi o único que recebeu a cura. Tantos israelitas precisavam também, mas quem alcançou a cura foi justamente um pagão, porque ele acreditou no servo de Deus. E assim, quando eles ouviram isso que Jesus falava, todos ficaram com muita revolta, e o evangelista vai dizer, eles ficaram furiosos e tentaram matar Jesus. Ou seja, a presença de Jesus, a autoridade de Jesus, os seus ensinamentos provocou justamente nesse povo essa revolta. Ou seja, Jesus os chamou de homens sem fé, não acreditaram, simplesmente porque eles conheciam Jesus. Amados irmãos e irmãs, esses são os grandes desafios que nós enfrentamos na ação evangelizadora no mundo de hoje. Por mais que nós nos esforcemos para pregar o Evangelho, dar testemunho com a nossa vida, muitas pessoas não irão acreditar, muitas pessoas não irão colocar crédito nesses ensinamentos e não irão mudar de vida, mas nós não podemos desistir da nossa missão. Quando nós somos escolhidos e enviados para testemunhar, para pregar o Evangelho, precisamos ir, porque quem faz a obra é Deus, quem realiza a graça é o Espírito Santo. Nós somos servos. Se eles duvidaram de Jesus, imagine de nós. Então nós não podemos desistir nem desanimar. No entanto, assim como Jesus, nós precisamos também viver.
Jesus pregava e ensinava o que vivia. A autoridade de Jesus vinha do seu testemunho de vida, da sua autenticidade e da sua comunhão com o Pai, pois ele sempre dizia: eu e o Pai somos um. Logo, a autoridade da nossa evangelização, a autoridade da nossa pregação perpassa também por essa comunhão com Deus, por essa comunhão com Jesus. Quanto mais íntimo de Jesus estivermos, mais autoridade nós teremos para pregar o seu evangelho. Nós não podemos viver duas faces, uma face de homens e mulheres santos e santas na igreja, mas no cotidiano vivendo de outra maneira. Nós precisamos viver essa autenticidade do evangelho de Jesus. O testemunho que nos acompanha deve ser transmitido pela nossa pregação. Por isso, o tema de hoje nos faz refletir justamente sobre esse chamado que todos nós recebemos enquanto igreja em missão, uma comunidade de discípulos missionários de Jesus. Quando que nós nos tornamos discípulos de Jesus? Pelo sacramento do batismo. No batismo nós somos inseridos em Cristo. São Paulo vai dizer também que nós somos inseridos no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Nós pertencemos a este corpo de Cristo. Então, o caminho do discipulado dá-se início no batismo que nós recebemos, e a partir dali nós devemos seguir a Jesus como nosso mestre. E Jesus nos ensina tantas coisas bonitas, né? Jesus nos ensina a viver uma experiência de vida totalmente diferente, mas livre, com o coração cheio de alegria, com mais amor, com mais misericórdia, com mansidão, impulsivo pela compaixão. Jesus era impulsivo pela compaixão. Quando ele via uma necessidade, alguém passando por necessidade, ele ia procurar resolver aquele problema. Então, caríssimos irmãos e irmãs, o discípulo é aquele que tem Jesus como mestre. Jesus é verdadeiramente o nosso mestre. Só que o tema diz discípulos missionários. Nós não devemos ficar como Maria, sentada aos pés do mestre. O discípulo missionário é aquele que aprende com o mestre, mas caminha com o mestre. Jesus caminhava, os seus discípulos caminhavam com ele, mas chegou um momento em que Jesus confiou tanto nos seus discípulos, que constituiu o grupo de 72 e enviou 2 a 2 para testemunhá-lo, para representá-lo por onde eles passavam. Então, os discípulos de Jesus são aqueles que dão o verdadeiro testemunho de Cristo na vida. Não só caminha com Cristo, mas caminha por Cristo. Segue o caminho apresentado por Jesus. E essa é a grande missão da igreja. Essa é a grande missão dos filhos e filhas da igreja. Nós hoje, alimentados pela palavra, alimentados na Eucaristia, nós caminhamos por Cristo. Nós continuamos nesse mundo a dar testemunho verdadeiramente desse Cristo que nos impulsiona a viver a verdadeira experiência do discipulado. E a experiência do discipulado, caríssimos irmãos e irmãs, está marcada por 3 realidades que São Paulo apresenta na segunda leitura de hoje, da liturgia desse domingo: a fé, a esperança e a caridade. São 3 aspectos que devem estar presentes na vida de cada discípulo de Jesus Cristo. Nós somos movidos pela fé. São Paulo vai dizer em uma outra carta: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
Mas também, caríssimos irmãos e irmãs, os discípulos são movidos pela esperança, a esperança de uma vida plena, a esperança da eternidade, a esperança da ressurreição, a esperança de ver um povo cada vez mais unido e feliz. Mas o cerne, o centro da vida de cada cristão, o cerne, o centro da vida de cada discípulo de Jesus Cristo é o amor. É este sentimento que deve nos mover. Amar a Deus e amar os irmãos. A oração que nós fizemos hoje. Não sei se vocês ouviram atentamente, mas a oração da coleta disse: concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de todo o coração e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Então, amados irmãos e irmãs, aqui está o cerne, o centro da vida do discípulo de Jesus. Se nós somos essa igreja em missão, se nós somos discípulos missionários de Jesus Cristo, então quem nos move é justamente o amor, que nos faz adorar a Deus, reconhecê-lo como nosso Pai, sempre nos refugiar no seu amor, na sua bondade e na sua misericórdia. Mas também nós precisamos amar as pessoas com verdadeira caridade. Essa é a oração da coleta. Nós pedimos a Deus hoje nessa liturgia que nos conceda essa graça de adorar a Deus todos os dias, mas que possamos também amar a todas as pessoas com verdadeira caridade. É preciso então exercitar isso. É preciso buscar todos os dias se aproximar do Senhor, porque é nele que nós encontramos a força para colocar em prática todos esses ensinamentos. Por isso, amados irmãos e irmãs, trazendo para a nossa realidade de igreja, de paróquia Senhor Deus Menino, agora nos pensando enquanto membros desta comunidade, será que nós nos consideramos verdadeiros discípulos missionários de Jesus Cristo? Na sua prática de vida, nas suas ações diárias, no seu comportamento diário, você se considera verdadeiro discípulo de Jesus, verdadeira discípula de Jesus? Será que nos está faltando alguma coisa ainda para a nossa conversão? Porque, amados irmãos e irmãs, é tão bonito ser discípulo, é tão pleno ser de Deus, mas quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que vão se distanciando da caminhada, se distanciando da igreja por causa de pequenas situações que se encontram no caminho. Perdem de vista sempre o bem maior, que é fazer a vontade de Deus, e se esbarra nas pessoas, nas limitações das pessoas. E eu tenho refletido muito sobre isso. E algo que às vezes acontece, nós deixamos de fazer, deixamos de agir, deixamos de servir na igreja, porque tem outra pessoa que está servindo, tem outra pessoa que está se doando mais. Ora, somos todos irmãos, somos uma igreja de comunhão e participação. Por que nós não nos lançamos cada vez mais para servir o reino de Deus? A igreja tem espaço para todos, todos são bem-vindos, todos devem estar a serviço do reino de Deus. Alguns se doam mais, outros se doam menos, outros têm vontade de se doar, mas quando vê alguém se doando um pouco mais, acaba se distanciando. Não é essa a atitude do discípulo de Jesus, não é essa a atitude dos discípulos de Jesus, porque se nós somos movidos pelo amor, nós realizaremos todas as atividades que nos são apresentadas. Buscaremos sempre servir melhor,
Buscaremos sempre nos doar mais, porque nós estamos nos doando para o reino. Nós estamos servindo a Cristo Jesus nesta igreja que é tão bonita, que é tão plena e que nos convoca a participar, a ser discípulo ativo na realização do reino de Deus. Então, amados irmãos e irmãs, que nós possamos nessa noite pedir ao Senhor essa graça, que Ele possa despertar em nós a nossa verdadeira vocação, o chamado a servir o seu reino, e que nós possamos cada vez mais estar a serviço do seu reino. E nós servimos a Cristo no irmão. Não se iludam. Aqueles que vêm só para rezar, que fica aqui só rezando, 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 está faltando alguma coisa, porque Deus quer, o Cristo Jesus nos pede isso. Ser um discípulo missionário é aquele que está inserido, vivendo a vida de oração, mas também está fazendo alguma coisa pelo seu reino. Que nós possamos então trabalhar pelo reino de Deus e ajudar as pessoas a encontrar sempre em nossa igreja um ambiente saudável, alegre, acolhedor, onde todas as pessoas possam fazer a verdadeira experiência do encontro com Jesus Cristo, e que sejamos essa igreja missionária para cuidar daqueles que sofrem, para visitar e proteger aqueles que são vulneráveis, aqueles que estão vivendo à margem da sociedade. Sejamos uma igreja em saída. Peçamos, amados irmãos e irmãs, a Nossa Senhora que continue a interceder por nós e que nos ajude a viver bem a nossa fé, comprometidos com o Evangelho do seu Filho Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.